Bom, neste bloco de encerramento do programa dessa semana, vamos conversar com o Giovanni D'Agostin nesta área do momento empresarial, nessa área empresarial, porque, afinal de contas, estamos neste mês de maio, estamos entrando já em maio, e temos aí, né, a questão dos prazos para serem cumpridos em relação à Receita Federal. Claro que isso é um assunto específico e tal, mas nós vamos falar também sobre a importância, né, Giovanni D'Agostin, obrigado pela tua presença, sobre a importância da prestação anual de contas nas sociedades empresariais e deliberação acerca de distribuição de lucros, que é uma coisa importante, né? Que bom que as empresas sempre deem lucros. É verdade. Tudo bem, Silvio Lopes? Graças a Deus, tudo bem. Então, senhores, eu resolvi trazer esse assunto, né? Nós estamos ali entre o mês de abril, maio, não é? E tem um tema que nem sempre é explorado pelos empresários, né? Nem sempre é cumprido pelos empresários. Muitos empresários acham que isso é somente uma burocracia, mas na grande verdade ele é muito importante, não é? Que é a prestação de contas, né? O ato, né, que consagra a aprovação da prestação de contas e a aprovação da distribuição dos dividendos, não é? Então, todas as sociedades, né? O que é a sociedade, verdadeiramente falando, né? A sociedade é o ente empresarial, enfim, cujo quadro social é composto de mais de uma pessoa, não é? Então, teve algumas mudanças legislativas, né, que inventaram ali a modalidade de sociedade unipessoal, né? Mas, tecnicamente, não está correto, né? Porque sociedade unipessoal, sob o ponto de vista da língua portuguesa, não existe. Porque a sociedade pressupõe ter mais de uma pessoa no quadro societário, não é? Mas, enfim, então, aquelas empresas que têm mais de um sócio, nós recomendamos que seja cumprido com os requisitos tendentes à aprovação das contas, né? Para explicar, via de regra, o exercício social de uma empresa começa no dia 1º de janeiro, não é? Termina no dia 31 de dezembro de cada ano. E a empresa tem ali os 4 meses seguintes, né? Seria até o final de abril, para estabelecer uma reunião de sócios ou uma assembleia de sócios, né? Com o fito de aprovar as contas do exercício anterior, não é? Então, mesmo que daqui a pouco nós tenhamos uma sociedade que tem lá um sócio com 60%, outro por 40%, ou uma sociedade familiar, que é 2 irmãos, o pai e o filho, como sócio, enfim, mesmo que tenha essa estrutura familiar, nós julgamos importante que seja feito esse ato, né, de aprovação das contas pelo seguinte, porque a gente nunca sabe quando vai ocorrer uma dissidência social, né? A gente nunca sabe quando um sócio daqui a pouco pode morrer na sociedade, quando algum sócio eventualmente venha se ter uma dissolução conjugal, né? E o que pode acontecer se não houver a aprovação das contas? Vamos imaginar que a sociedade de 2 irmãos, não é? Vamos imaginar que eu, Giovanni, Silvio Lopes, sejamos sócios, né, de uma empresa. E nós nos damos super bem, e não precisa aprovar a conta entre nós, porque a gente toca a nossa sociedade tudo numa boa, né? E todos os atos que nós fizemos é na maior harmonia. Isso nós, na nossa sociedade em vida. Mas vamos imaginar que o Giovanni venha a falecer, né? Ou eu. Enfim, e vamos imaginar que o meu herdeiro, né, seja lá casado, já tem a família dele, e o meu herdeiro vai ser o sucessor das minhas cotas, né? Então, em tese, o meu herdeiro ele vai ter direito sobre essa sociedade. Bom, aí o meu herdeiro entende que a sociedade vale lá R$1 milhão, e ele vai querer a parte dele, né, sobre esse R$1 milhão. E vamos imaginar que durante a administração nossa conjunta, determinado ano tu saque mais lucros, determinado ano eu tenha sacado mais lucros, enfim. Mas o meu herdeiro está contestando tudo isso. E pior, nós não temos as aprovações das contas. E aí, como é que resolve esse problema, não é? Daqui a pouco o meu herdeiro pode, em juízo, dizer que o Silvio Lopes estava, na grande verdade, passando a perna no Giovanni D'Agostin, não é? Então, é sempre importante que, anualmente, os sócios façam uma reunião, elaborem uma ata de aprovação, uma ata super simples, estabelecendo que foram integralmente aprovadas as contas do exercício anterior e também aprovada as distribuições dos lucros ocorridas de acordo com o livro diário que está registrado. Assina a ata, leva para registro na junta comercial, se a empresa está registrada na junta,
ou se for uma sociedade simples de serviços profissionais, leva registro no cartório, né, onde está registrada a empresa. Por quê? É importante, porque, como eu havia dito antes, em havendo algum tipo de dissidência ou algum evento que pudesse aí abalar essa questão da estruturação societária, então a sociedade seria protegida, não é? A sociedade seria protegida, até mesmo a continuidade do negócio dessa sociedade, por um documento que ateste ali que as contas foram aprovadas, né? Isso é de supra importância a nosso juízo. Perfeito. E a questão da sucessão nas empresas, elas passam por esse tipo de problema, né? Qualquer sucessão em empresa. Não é incomum, é incomum, né? E também não é incomum que as sociedades limitadas, né? Porque as sociedades anônimas já tem todo um rito, né, de que haja ali as assembleias ordinárias, né, de aprovação das contas, né? Inclusive com necessidade de aprovação das deliberações ser lavrado a ata e a ata ser publicada no jornal, né? Inclusive foi um tema essa da publicação do jornal, porque o jornal impresso já não está mais em uso como teve no passado, né? Por causa da tecnologia, não é? Então, acho que foi no primeiro ou segundo ano do governo federal, do mandato do presidente Bolsonaro, ele havia editado uma medida provisória, estabelecendo que poderia ser substituída a publicação nos jornais, não é? Pela divulgação das demonstrações financeiras e das peças, as demais peças de administração no site, né, da sociedade ou nas mídias sociais, que bastaria para dar ciência à sociedade, né, com relação à posição patrimonial, né? E é que as empresas gastam muito para fazer a publicação nos jornais, não é barata a publicação nos jornais. Outra coisa, nós temos jornais aqui, como é o Jornal do Comércio, por exemplo, que vive exatamente, basicamente, da questão de publicação de balanço, né? Divulgação de balanços, essas coisas todas. Então, não é só o Jornal do Comércio. Quer dizer, muitos jornais do país inteiro se especializaram nisso. Então, isso aí seria um golpe muito duro, né, para eles. Sim, não, e é mais de uma publicação que as empresas, SAs, as sociedades anônimas, tem que fazer, não é? Então, foi editada essa medida provisória, mas a medida provisória não foi votada pelo Congresso Nacional, né? Então, as sociedades anônimas já têm esse rito que já está enraizado culturalmente, vem sendo obedecido, até porque os terceiros envolvidos exigem, né, a publicação dessas atas. A questão que a gente está falando e está aqui esclarecendo para o telespectador é com relação, basicamente, às sociedades limitadas, né, quando integradas de mais de um sócio, né, ou até mesmo a sociedade simples de prestação de serviço profissional, de se fazer a reunião de aprovação de contas ali até o final de abril de cada ano e lavrar uma ata, né, e registrar essa ata no órgão competente para dar segurança e até mesmo continuidade quando dá esse tipo de situação societária por falecimento, por exemplo, de algum dos sócios, né? E esse problema, Silvio Lopes, é muito comum, não é? Eu vim também, a propósito sobre esse tema, dar uma dica para os senhores, de que vamos imaginar que não ocorra a reunião, né? Empresa familiar ali, o dia a dia é bastante corrido, então não ocorra a reunião. Nada impede do contrato social prever uma aprovação tácita, né? Uma aprovação presumida das contas, não é? Então ao menos nas empresas que eu presto assessoria, eu julgo prudente inserir no contrato social que, se passado um ano do encerramento do exercício social, não é, nenhum dos sócios tenha provocado a reunião, passado esse ano, se nenhum dos sócios provocou a reunião ou reclamou a falta dela, considera-se tacitamente, presumidamente aprovadas as contas e também aprovadas as distribuições dos lucros, tudo de acordo com um livro diário devidamente autenticado no órgão competente, não é? Então, ali é uma forma de minimizar esse problema de daqui a pouco algum herdeiro, né, algum cônjuge, algum sócio dissidente utilizar essa falha administrativa contra a empresa ou contra o outro sócio. Giovanni, obrigado pela tua presença, né? A você, telespectador, obrigado pela audiência também. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.